Bem-vindos a mais um Embriologia de Sistemas, e hoje nós vamos falar sobre a embriologia do aparelho respiratório. Bom lá, então vamos hoje falar sobre a embriologia do sistema respiratório. E a embriologia do sistema respiratório é muito simples, porque quando você tem já a ideia né, da embriologia dos arcos faríngeos, ela fica muito mais fácil de se entender, né? Então, essa aula, ela não é muito longa, né? Como vocês, quem não viu ainda a aula de arcos faríngeos, eu sugiro que assista antes aquela aula para depois vir para essa, né? Bom, basicamente, então, vamos partir do pressuposto que vocês já sabem, né? Que já viram, já assistiram os arcos faríngeos, né? Então, aqui nós vamos relembrar novamente, né, aquela região faríngea do embrião, né, e os arcos faríngeos, o primeiro, o segundo, o terceiro, né, o quarto e o sexto arco, tá? Como é que ocorre, então, a formação do sistema respiratório? Vocês também precisam lembrar, né, que eu já falei sobre isso, né, falei muito brevemente sobre isso, quando eu falei de cavidades corporais, né? Então, o sistema respiratório, né, ou o aparelho respiratório, ele basicamente é formado pelos pulmões, né, pelas vias aéreas superiores e inferiores, né, pelos sistemas de condução. E ele vai surgir, né, o sistema respiratório, todo o parênquima pulmonar vai ser formado a partir do endoderma, né, é, da região faringiana, né? Uma porção mais inicial ali do sistema digestório. Então, e quem vai, né, quais estruturas, e as estruturas que vão compor, né, toda essa estrutura, essa parte aí, né, de transição entre a porção oral e a porção é, é, da laringe, né, e consequentemente na sequência a traqueia, são o quarto e o sexto arcos branquiais, né? Então, a gente vai observar que nessa altura aí, a partir da terceira semana, né, vai ocorrer uma tumefação aqui do quarto arco, né? E essa tumefação, ela vai dar origem às estruturas da epiglote, tá? E o quarto arco, né, vai dar origem às estruturas das cartilagens da laringe, tá? Entre essas duas estruturas, né, ou mais ou menos localizado no meio dessas estruturas, nós vamos encontrar um orifício que é chamado orifício laríngeo, tá? Então, porque a, o sistema respiratório, né, ele está intimamente relacionado com o sistema oral, ou seja, de formação da fala, né, formação da voz. Então, por isso que existem essas relações do sistema respiratório, né, com a epiglote, com a laringe e, propriamente dito, com a traqueia, né, que vai compor o sistema respiratório, a primeira porção do sistema respiratório. Nessa outra imagem, ele consegue ver, então, né, uma outra forma que os arcos faríngeos, né, uma abertura das bolsas faríngeas, que a gente já conversou, e na porção mais posterior, então, da faringe, começa a aparecer aqui, né, um orifício laringotraqueal, né, laringotraqueal, tá? E na parede desse endoderma, né, começa então a surgir aqui os primórdios do sistema respiratório, que é melhor visível, né, está mais bem visível aqui nessa imagem. Então, veja, nesta região aqui, veja que nós temos a região ali da faringe, né, aquela porção posterior da faringe do sistema digestório do embrião. E aí, o que acontece é que, em algum momento, né, aquela célula, aquela esplanctopleura que envolve, né, a parede do sistema digestório primitivo, ela começa a proliferar, formando essas
projeções, que nós vamos chamar de cristas, tá? E essas cristas, né, elas vão se unir, né, formando então essas pregas, né? E as pregas, ao se fusionarem, elas vão dar origem, né, vão individualizar, né, digamos assim, melhor dizendo, vão individualizar dois tubos, né? O primeiro tubo vai dar origem ao esôfago, né? Vai continuar fazendo parte daquela estrutura original, mas esse segundo tubo que surge aqui, né, vai dar origem ao tubo laringotraqueal e, consequentemente, da parede desse tubo do esôfago aqui, ou dessa região faringiana mais posterior, né, vai ocorrer, então, a proliferação das células para formar, então, este divertículo respiratório. Na sequência, né, com o passar do tempo, vai ocorrer, então, essa prega tráqueo-esofágica, que separa, então, né, o esôfago da traqueia em formação, e nas extremidades desse tubo, né, laringotraqueal, a gente vai encontrar o início da formação dos brotos pulmonares. E, lógico, toda essa estrutura do sistema respiratório, né, agora individualizado em traqueia e brotos pulmonares, eles estão crescendo, né, dentro, né, daquele mesoderma esplâncnico que também... Bem, então, com isso surge o que nós chamamos de sistema respiratório, né? E aí a gente consegue ver nessas imagens, né, essa cronologia da formação do sistema respiratório, né? Então veja aqui, na letra A nós temos um embrião de 5 semanas, na letra B um embrião de 6 semanas, e depois na letra C nós já vamos ver em embrião com 28 dias, com 35 dias, com 42 dias e com 56 dias. Então, observem, né, que à medida que vai ocorrendo, que a traqueia vai se desenvolvendo, vão se formando aqui os brotos, né, brônquicos, né, sempre envolvidos por aquele tecido esplâncnico, tá? Definindo aqui, né, definindo aquele... A princípio, né, todas essas estruturas estão dentro de uma cavidade daquele canal pericárdio peritoneal que a gente já observou, já falou sobre eles. Lógico que com a formação das pregas pericárdico-peritoneais, né, vai ocorrer então aqui a individualização aqui do espaço que nós vamos chamar de cavidade pleural, né. Não está mostrando aqui, mas você já sabe da aula de cavidades corporais que vai ocorrer aqui uma individualização aqui dos lóbulos pulmonares dentro de uma cavidade chamada de cavidade pleural, né. Então vejam que à medida que vai passando, né, o tempo, o embrião vai ocorrendo essas ramificações, essas proliferações aqui dos brotos brônquicos, né, dando origem aos primários, depois aos brônquicos secundários, né, e aos 42 dias já se observa que do lado direito, né, existem a divisão dos 3 brônquios, né, que vão, então, se diferenciar ou se dividir, né, para levar o ar atmosférico, né, para os 3 lóbulos pulmonares do lado direito e os 2 lóbulos pulmonares do lado esquerdo. Tudo bem? Bom, e aí, toda essa estrutura morfológica que está acontecendo, ela é dividida também em fases chamadas de estágios. Esses estágios são chamados estágios de maturação do sistema respiratório, né? Então, o primeiro estágio, ele corresponde ao que é chamado de pseudoglandular, e ele vai da 5ª à 17ª semana do desenvolvimento, né?
Então, neste estágio, o que acontece, né? O que predomina aqui? É o momento em que está ocorrendo a proliferação, né, daqueles divertículos, sem muitas ramificações. Então, você observa aqui, né, que ocorre, então, uma proliferação aqui da parede daquele endoderma dentro do mesoderma esplâncnico. E é lógico que não podemos esquecer que todo o sistema circulatório, principalmente aqui os capilares pulmonares, que depois vão ser extremamente importantes para a oxigenação do sangue, né, também estão nesse processo de desenvolvimento. A segunda fase é a chamada canalicular, que vai da 16ª à 26ª semana do desenvolvimento, né? Então, começam aqui a formar, né, aquelas estruturas, elas começam a tomar forma de canais, né, o início aí da formação dos pequenos brônquios, né, ou bronquíolos, né, primeiro os brônquios, né, lógico, que tem a espessura, um diâmetro um pouco maior, e à medida que vai chegando próximo às estruturas, né, funcionais, né, do pulmão, que são os alvéolos, vão então aparecendo os bronquíolos, né, os bronquíolos terminais, os bronquíolos respiratórios, né, como a gente conhece da histologia. Então aqui, vejam que aqui só existe uma proliferação desses tubos, né, sem formação, sem ramificações propriamente ditas. Já nessa fase, a gente consegue, né, nessa fase a gente já consegue definir algumas estruturas, né, que normalmente a gente encontra numa lâmina de pulmão já mais desenvolvido, como o bronquíolo respiratório, né, um brônquio, né, primórdios aqui da cartilagem, porque brônquios e bronquíolos, né, respiratórios ainda possuem uma certa quantidade de cartilagem ao seu redor. Bom, então isso vai da 16ª à 26ª semana. Quando chegamos por volta da 24ª semana, né, a maturação do pulmão é chamada de saco terminal, né? Então nós temos uma fase, né, de maturação que é chamada pseudoglandular, uma fase canicular, depois nós temos uma fase de saco terminal, né? É o local, é a fase em que aquelas projeções, né, finais daquele divertículo, daqueles brotos pulmonares, eles vão tomar uma forma de saco, uma forma saculiforme, né? Que é o termo correto, né? Que nós encontramos na histologia, que são sacos alveolares, né? Onde não vai ter mais músculo, né, ao redor, onde não vai ter mais cartilagem, né? Será um contato direto com as células epiteliais aqui, os pneumócitos, né, do tipo 1, do tipo 2, diretamente, fazendo contato direto com a parede dos capilares, né, por onde vai ocorrer, então, o processo de formação ou de trocas gasosas entre, né, o ar atmosférico e a troca, né, entre gás carbônico e CO2, de CO2, né, que está no sangue do feto e posteriormente, quando ele nascer, né, quando o pulmão estiver funcionando, o oxigênio do ar atmosférico. Então veja que nós temos ainda, né, uma última fase, né, de maturação, que é o estágio alveolar, né? Então o estágio alveolar é essa fase, né, que depois que ocorre essa expansão aqui do epitélio, né, do alvéolo, formar os sacos terminais, vai ocorrer então um processo mais final aí, chamado de estágio alveolar,
em que vai ocorrer, então, a maturação das células, né, que formam os alvéolos, né? E vejam que esse período alveolar, ele é muito longo, ele vai desde o final do período fetal, ou seja, né, logo após o nascimento, e ele percorre, ele dura, né, até os 8 primeiros anos de vida da criança, né? Então veja que o sistema respiratório, ele é um sistema que atinge a sua maturação funcional, né, e morfológica e funcional, muito tempo depois que o feto nasce, ou que a criança nasce, né. Então, nesta fase, então, nós vamos encontrar o quê? Vamos encontrar, né, uma diferenciação específica aqui, né, daquilo que a gente chama de células de pneumócitos, né, tanto do pneumócito tipo 1, né, quanto do pneumócito do tipo 2, né, que produz o surfactante, né, que é extremamente importante aí para o processo de, de não colabamento, né, dos alvéolos durante as primeiras, né, horas aí do feto após o nascimento. Né? Outra característica é que o feto, né, aspira o líquido amniótico, né? Durante todo esse processo, né, durante toda essa fase aí, né, até 34ª semana, né, o feto sempre estará aspirando o líquido amniótico. E a presença do líquido amniótico, ela é importante porque ela faz com que ocorra um processo de maturação de todo o sistema respiratório, como a gente conhece, né? Então, por volta da 34ª semana, já vai aparecer, então, aquele líquido, né, a estrutura lipoproteica chamada de surfactante sendo produzida pelas células do pneumócito do tipo 2. E aqui, então, a gente já consegue ver, né, pulmão, uma estrutura de pulmão como a gente já conhece, como, né, um bronquilo respiratório, né, revestido do epitélio cúbico, o ducto alveolar, o saco alveolar, né, e aqui os alvéolos com as suas células já um pouco mais desenvolvidas ou funcionalmente e morfologicamente. Então, não esqueçam que existem, né, essas 4 fases de maturação, que são chamadas de estágios de maturação do sistema respiratório. Muito importante aqui, né, com isso eu quero dar um destaque aqui, né, principalmente para as crianças, né, por isso que as crianças, elas podem apresentar, né, uma incidência maior de problemas respiratórios, porque o seu sistema respiratório ainda não está totalmente maduro, né? Então, né, pense, né, né, tem muitos adultos, muitos pais, né, que usam tabaco, né, e às vezes não sabem disso. Então, na medida do possível, né, quando vocês atenderem pais, né, por favor, informem eles que a criança está em desenvolvimento e que o sistema respiratório é muito frágil, né, sendo que é o sistema que, por onde, né, é a porta de entrada por diferentes tipos de agentes patogênicos, como vírus, bactérias, né, e às vezes, né, a criança tem apenas né, é, um problema, uma inflamação do pulmão, porque ela vive num ambiente em que os adultos fumam muito, né? Então isso é muito importante, eu sempre gosto de destacar isso, que o cuidado aí com o tabaco perto de crianças, porque o sistema respiratório delas está em desenvolvimento, e a maioria das pessoas não sabem disso, né? Bem, então, essa imagem aqui é muito interessante, que é inclusive a imagem que é do meu fundo, do fundo da minha apresentação, né, de mim aqui. Então vejam, aqui já é um desenvolvimento, já é um estudo que foi feito no sistema respiratório de camundongo, né, e aqui ele está relacionado com o número de somitos, vejam, 36 somitos, 40, né, vai até 60 somitos. E à medida que vai ocorrendo, então,
o crescimento, o aparecimento dos somitos, né, tem uma relação aí, né, foi feita uma relação do desenvolvimento do sistema respiratório também. Então, vejo que é interessante aqui eles marcaram proteínas, né, as proteínas, algumas proteínas que fazem parte aí, que aparecem, estão expressas durante o desenvolvimento da árvore brônquica, né, árvore pulmonar. Então, ivermectina está em vermelho aqui, uma marcação por imunofluorescência, e uma outra proteína chamada de caderina, né, que é uma proteína principalmente localizada na região de tecido epitelial. Então, aqui é só mais uma curiosidade para mostrar para vocês, né, o desenvolvimento, a marcação do desenvolvimento do sistema pulmonar, né, mas agora vista sob o aspecto da expressão de algumas proteínas. Bom, com isso, nós conseguimos chegar aqui, eu falei que era curta a aula, né? Nós conseguimos chegar aqui às anomalias mais frequentes da porção condutora, né? Então, veja, uma delas, né, pode ser as fístulas e a atresia, né? Então, veja, nós temos aqui, veja que nós temos o esôfago, né, e a traqueia. Então, pode acontecer que tenha uma atresia no esôfago, né, mas possa, né, existe um cimento atrésico aqui no esôfago, né, mas pode ocorrer uma fístula também, né? Então, vejam aqui os exemplos, esses são exemplos interessantes, né? Fístula do esôfago para a traqueia, mas também pode ocorrer fístula da traqueia para o esôfago, né? Pode ser uma fístula que comunica os dois segmentos, né, os dois tubos, né, tanto esôfago como traqueia. Então, essa fístula, né, corresponde a 85% das malformações, né, e isso é muito importante, né, porque, veja, isso pode acontecer nas crianças, né, no recém-nascido, já no bebezinho, né, então, às vezes, a gente vê muitos bebezinhos que têm às vezes se afogam, né, ou regurgitam, né, e os pais saem correndo, e às vezes encontram alguém que ajuda, né, se o bebê fica vomitando muito, né, o leite, né, o alimento, pode ser um caso de algum tipo de fístula ou de atresia, né. Então, veja, né, algumas características, né, de fístula e de atresia. Então, é, né, as crianças não conseguem deglutir, né, normalmente elas babam a saliva, regurgitam o leite, né, é, dependendo se for uma criança maior, pode ocorrer, então, né, um refluxo do estômago, né, e aí isso tudo faz o quê? Pode, inclusive, né, dar uma parada cardiorrespiratória, né, e levar a criança à morte. Então, veja, além de inflamações, pneumonite, né, e outras malformações. Uma delas aqui, por exemplo, o polidrame, né, ele está frequentemente associado à atresia esofágica. Então, veja, sempre tenho falado em outras aulas, mas vou reforçar aqui. Sempre quando você detectar uma malformação, por mais pequena que ela seja, em qualquer parte do organismo da criança, investigue mais, porque podem existir outras, né, em outros sistemas, porque os sistemas, eles interagem. Então, aí nós temos, por exemplo, uma outra, chamada de fenda laringotraqueoesofágica, né, apesar de ser rara, né, o que acontece? Não, se separa, né, então é aquela fenda que em vez de separar ali, né, bem no início da formação do sistema respiratório, essa fenda não se fecha, então pode ocorrer uma persistência nessa fenda, né? E aí, lógico, sempre, né, tem efeitos na questão, geralmente na questão de quando a criança se alimenta, né? Pode ocorrer essa aspiração ou regurgitação, né?
pode ocorrer também alterações na formação da fala. Então, a afonia pode ser causada também por essa fenda laringotraqueoesofágica, porque, vejam, lá no início, no primeiro slide, eu falei dessa questão das relações ali, né, da formação também da laringe, né, e das cordas vocais. Então, todo o sistema respiratório, ele tem essa relação direta com as cordas vocais, com a laringe, e, portanto, a fonia podem ser resultados, né, de alterações, de malformações nesse septo, né. Estenose e atresia traqueal, né, são anomalias congênitas incomuns, né, mas também, né, resultam o quê? Da divisão desigual do intestino anterior em esôfago e traqueia, né, né? E aí, né, a atresia, o que que faz? Né, impede, obstrui a passagem do ar, né, dando também essas alterações no sistema, não só no sistema respiratório, como também no sistema digestório, né. Podemos ter um divertículo traqueal, um divertículo brônquio-traqueal, né, que consiste em uma projeção da traqueia, né, semelhante ao bronco, dentro de um fundo cego, só que parece um brônquio, mas tem, né, tem um limite, então o fundo é cego, né, um saquinho, é como se fosse um saco, uma estrutura saculiforme, né, e esse divertículo pode causar infecções, né, recorrentes e angústia respiratória em recém-nascidos. Vamos ver mais alguns, né, então, mais algumas malformações, a hipoplasia pulmonar, né, que é a quantidade insuficiente do líquido amniótico, né, que a gente já viu, que se chama oligohidrâmio, né, é a quantidade insuficiente do líquido amniótico, né, porque o líquido amniótico ele é importante para a formação do sistema respiratório, né, o feto deglute, né, ele aspira, na verdade, né, ele aspira o líquido, e ele é importante, o líquido é importante para esse processo de maturação do sistema pulmonar. Então, pode ocorrer uma hipoplasia pulmonar por oligohidrâmio, né? Uma hérnia diafragmática, que nós já vimos, já vimos também na formação do sistema das cavidades corporais, né? Então, ela pode reduzir, né, até 25% dos casos, né, quando acontecem, os bebês podem morrer, mas a hérnia diafragmática, ela reduz, então também não deixa de ser uma hipoplasia pulmonar, né? Ela vai fazer com que ocorra uma projeção do sistema digestório para a cavidade torácica. Isso impede o desenvolvimento normal dos pulmões. Cistos congênitos, né? Vários tipos de cistos podem acontecer. Né, ó, veja, a ideia aqui é que quando vários possuem, né, quando estão presentes, eles têm uma aparência de favo de mel nas radiografias, né, e normalmente eles estão localizados na periferia dos pulmões. Então, lembrem que cistos são estruturas, né, esféricas. Também pode ocorrer aqui alterações relacionadas com a veia ázigo, né? Então, a veia ázigo pode, né, se ela cresce de forma não, se ela cresce de forma não muito correta, ela também pode interferir aqui no crescimento dos pulmões, né? Pulmão acessório, que pode ser um pulmão pequeno, né? Então, esse não ele geralmente se localiza na base do pulmão esquerdo, né? E nada mais são do que massas, né? Maiores ou seja, proliferação a mais ali do endodermo, dando origem a essa estrutura chamada de pulmão acessório, né? A agenesia pulmonar também, né? Resulta da falha do bruto respiratório em se desenvolver, então a agenesia pode ser unilateral, né, ou bilateral,
né? Se for unilateral, ainda é compatível com a vida, certo? Também ocorre aí, né, se um dos pulmões não se desenvolve, é lógico que é o coração, né, e as outras estruturas ali do mediastino, né, como timo, né, que é formado ali na região do mediastino, junto com o coração, eles acabam se expandindo, né? Então, tendo espaço, eles vão, né, se expandindo e podem ser deslocados, né, para o lado afetado. Ah, outra doença, né, outra malformação, é essa que é bem comum, é a síndrome da angústia respiratória, né? Afeta o quê? 2% dos recém-nascidos, né? Principalmente os que são prematuros, né? Então, chamada também de doença da membrana hialina, que substitui o surfactante, né? Então, 30% dessas doenças resultam na síndrome da angústia respiratória. Tá? Então, vamos ver lá, né? Então, são basicamente algum processo, né, na formação, na síntese de surfactante que ocorreu durante o desenvolvimento dos pulmões, né? E que, né, pode ser resultados, então, de sepse, de pneumonia, né? E outros problemas, né, que podem acontecer no embrião durante o desenvolvimento. Agora, veja, aqui é muito importante, né, a, a, a os corticosteroides e a tiroxina, né, estão envolvidos na maturação dos pulmões, né, e são potentes estimuladores da produção de surfactante. Tá? Então, se for o caso, né, veja aqui, né, esses achados levaram a uma rotina clínica com o uso de corticosteroides na prevenção do SARS em trabalho de parto prematuro, né, além do surfactante exógeno, né, que reduz essa, essa gravidade dessa doença. Mas precisa se tomar cuidado também, né, principalmente com os corticosteroides, que são, né, teratogênicos. Então, às vezes, tudo tem que estar no seu devido lugar. Bem, então, acho que são essas, né, são esses os anomalias pulmonares mais frequentes, né. Então, a ideia aqui que eu quero deixar para vocês é que tomem cuidado, né, precisa tomar cuidado, né, não só com o embrião, nesse caso, o desenvolvimento do feto, do embrião e do feto, né, principalmente o desenvolvimento do sistema pulmonar, porque o desenvolvimento do sistema pulmonar está diretamente relacionado com o sistema cardiovascular, né, e vascular de uma forma geral, e principalmente também precisa se tomar cuidado, principalmente nas crianças, né, nos bebês prematuros, eles precisam tomar precisam ter esse cuidado maior para com eles, e de uma forma geral tomar cuidado com as crianças, né, até 8 anos de vida, para que, como eu falei, como enfatizei, o sistema respiratório delas ainda está em desenvolvimento. Então, evitar, né, ficar fumando perto da criança, né, é um bem que a gente faz para os nossos pequenos, tá bom? Então, de sistema respiratório seria isso, e aqui é só, novamente, né, apesar do slide estar falando que é sistema nervoso, os livros que eu utilizei para essa aula. Espero que vocês tenham gostado e estou à disposição para questionamentos, se houver. Um abraço.